Graça e paz, queridos irmãos, para nós ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite, convido a amada igreja para abrir sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao 30. Filipenses capítulo 1, verso 27 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre como que nós mantemos o foco. Nós estamos há 16 dias de terminar o ano de 2024. Eu acredito que antes de nós entrarmos nesse ano de 2024, cada um de nós traçamos metas, fizemos alguns projetos, estávamos dispostos a realizar alguns sonhos, alguns compromissos, assumir alguns compromissos com o Senhor, ter algum relacionamento mais profundo com o nosso Deus. A pergunta que eu faço: você conseguiu focar nesse projeto? Você conseguiu cumprir essa meta que você estabeleceu para a sua vida? É algo para nós meditarmos. Nós temos um foco, e quando nós tirarmos os olhos desse foco, nós iremos tropeçar, nós iremos prostrar, nós não conseguiremos conseguir esses projetos, esses sonhos. Talvez seja um relacionamento com o Senhor, mudanças que nós queremos trazer para a nossa vida, atitudes, postura. A questão é, será que nós conseguimos chegar? Será que nós estamos conseguindo chegar a 16 dias de terminar o ano? Ao olhar para trás, você vai ver, muitos foram os obstáculos, muitas foram as lutas. Mesmo assim você conseguiu chegar? Mesmo assim você conseguiu alcançar? Se não conseguiu alcançar, quais foram os maiores desafios da sua vida? Quais foram os maiores obstáculos que te impediu de você alcançar este projeto? Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele está tratando na carta aos Filipenses para que aquela igreja pudesse manter o foco na propagação do Evangelho. Diante das dificuldades, diante dos empecilhos, Paulo exorta eles a manter o foco na propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo estava preso por causa do Evangelho. E do verso 1 até o verso 26, ele vai tratar um pouquinho onde que ele estava. E ele vai dizer que muitas coisas aconteceram na vida dele. Mas, queridos irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo é que essa igreja, diante das suas dificuldades também, diante dos obstáculos, eles não pudessem tirar o foco do Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de entoar: Jesus Cristo, Ele é o nosso guia, Ele tem nos guiado. Será que nós temos alcançado, irmãos, os nossos objetivos? O Paulo vai tratar nessa carta aquelas duas irmãs que tinham divergência. Paulo queria que elas pudessem viver em comunhão,
para que isso não atrapalhasse a propagação do Evangelho. Paulo vai tratar nessa carta para que eles pudessem tirasse o partidarismo, para que pudesse ter unidade, um corpo focado. Paulo vai tratar para que eles pudessem ser humildes, assim como o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento de humildade, de servir, assim como Cristo. Assim como Cristo foi até a morte, e morte de cruz, obedecendo ao Pai. Queridos irmãos, de 1 a 10, será que quanto nós tiramos no nosso objetivo? No foco que nós tínhamos ao entrar nesse ano de 2024. À luz desse texto, eu gostaria de tratar de alguns pontos, penso eu, que é importante para nós, como Igreja de Cristo, a prosseguirmos para o alvo. E o apóstolo Paulo vai tratar no verso 26, como que nós iremos conseguir alcançar o foco, que é a propagação do Evangelho, que é o propósito da nossa existência, que é de servir a Deus, cumprir a palavra de Deus, obedecer a Deus. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, para que nós possamos alcançar essa meta, nós precisamos viver de um modo digno, irmãos. Uma perguntinha para você que está aqui nessa noite: como que você tem andado nesse ano 2024? Você tem sido digno? Qual é esse modo digno que a palavra de Deus nos exorta, nos desafia? Porque o conceito desse mundo de dignidade não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é mais profunda. Nós temos uma meta a alcançar. E para alcançar essa meta, o Paulo, ele nos dá a receita. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Não basta apenas dizer: o ano que vem eu serei diferente. Ano que vem eu vou traçar isso, aquilo, vou colocar esses alvos e seja o que Deus quiser. Não, não é assim as coisas. Não é apertar um botão e as coisas vão acontecer. Você tem que assumir esse compromisso de viver de modo digno do Evangelho. A ideia que o apóstolo Paulo está tratando aqui, irmãos, é que os Filipos, eles estavam numa cidade que pertencia, era uma província de Roma. Então eles tinham essa cultura dos romanos, eles se sentiam um povo privilegiado, a língua, alguns privilégios que eles tinham. Mas o que o apóstolo Paulo está tratando é que eles possam viver de modo digno, é algo supernativo, é algo maior. Ou seja, nessa mesma carta, Paulo vai falar com mais detalhe. Filipenses 3:20, vira numa página, irmãos, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então viver de modo digno não é apenas viver como cidadão romano, não é apenas viver como nós vivemos hoje, pagando nossos impostos. É algo maior, é ser como cidadão dos céus, é deixar que as coisas dos céus possam nortear a sua vida, a sua conduta, a sua ética, os seus princípios, os seus valores. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Não basta apenas dizer: puxa, eu tenho uma boa família, eu vim de uma boa educação. Essas coisas as pessoas do mundo têm, mas nós, povo de Deus, embaixadores de Cristo, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. É pensar nas coisas lá do alto, irmãos. É deixar que a palavra de Deus seja o guia da nossa vida, das nossas ações. Então Paulo estava desafiando a esses irmãos de Filipos a viver dessa maneira, como cidadão dos céus. A pergunta que eu faço
para cada um de vocês, em decorrer desse ano que está se findando. Como que você tem andado? Será que você poderia receber uma nota 10 de Deus? Será que Deus tem encontrado esses valores, esses princípios, como cidadãos dos céus? Então, aqueles irmãos de Filipos, de certo sentido, eles tinham um orgulho por pertencer a essa província romana. Mas o Paulo, ele vai mais profundo. Em outras palavras, não basta ser um cidadão romano. Não basta pertencer a essa cidade. Não basta ter alguns privilégios. Não basta ter o idioma. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês, para cumprir o foco, o propósito da propagação do Evangelho, vocês têm que viver dessa maneira. Como? A nossa pátria não é daqui. A nossa pátria é celestial. Um dia nós iremos morar para sempre nessa pátria celestial. Por isso, irmãos, as coisas do alto têm que nortear a nossa vida. A partir do momento que nós colocarmos nossos olhos nas coisas desse mundo, a partir do momento que nós criarmos raízes profundas nessas coisas, dificilmente nós iremos conseguir cumprir esse foco, que é o avanço do Evangelho. Como que nós temos vivido, irmãos? Onde que foram as suas prioridades decorrer desse ano? Em quais objetos, objetivos, metas, estratégias? Onde você gastou seus esforços, seu suor, seus recursos? Essas coisas que você colocou em seu coração, que você armazenou, que você lutou, que você sonhou, que você chorou, que você se frustrou, essas coisas pôde exaltar a Deus? Pôde glorificar a Deus? O avanço do Evangelho teve a pregação do Evangelho progrediu diante dos seus sonhos, dos seus objetos? É algo para nós pensarmos, irmãos. Então, a preocupação do Paulo é que nada pudesse vir atrapalhar esses irmãos. Então, Paulo queria que essa igreja pudesse andar em unidade, como o corpo de Cristo. A partir do momento que nós esquecemos essa conduta como cidadão dos céus, nós iremos viver em função dessas coisas do mundo, coisas passageiras, que nós lutamos, gastamos nossos esforços para obter alguma coisa, daqui a pouco perdemos. Daqui a pouco essas coisas não nos traz mais prazer, não nos traz mais alegria, irmãos, porque nós não pensamos nas coisas lá do alto. Consegue imaginar o que Paulo está pedindo aqui para eles? Consegue imaginar você estando preso, algemado, está limitado, e você peça para que esses irmãos seus possam viver de modo digno do Evangelho? Para que a mensagem do Evangelho continue sendo pregada fielmente? Talvez se fosse nós, sem ter essa visão, nós estaríamos murmurando. Talvez nós estaríamos recalculando a rota. Puxa, não vale a pena servir a Deus. Estou preso, estou algemado. Dediquei tanto tempo. Pastoreei tanto, aconselhei tanto. Me desgastei tanto. Sofri tantas coisas por causa do Evangelho. Agora estou algemado. Mas veja, irmãos, quem tem a esperança em Deus, quem sabe da pátria celeste, ele, mesmo tão algemado, ele pede que vale a pena viver de modo digno do Evangelho, vale a pena ter uma conduta como cidadão dos céus. Foco, irmãos.
partir do momento que nós tirarmos nossos olhos do foco, nós iremos cair. Um exemplo disso foi o apóstolo Pedro. Aquela tempestade. Estava com os olhos em Cristo. Estava caminhando sobre o mar. Mas a partir do momento que tirou os olhos do foco, ele começou a afundar. Assim é a nossa vida. Se nós tirarmos os olhos dos ideais, dos valores, do reino de Deus, nós iremos tropeçar. Por isso que Paulo está dizendo: vocês têm orgulho de ser cidadãos romanos, mas a maior pátria é a pátria celestial. É por elas que vocês têm que viver. É por elas que vocês têm que ter um comportamento correto. Essa é a maior necessidade nossa, irmãos. Esse é o grande desafio meu e seu, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo continua nesse mesmo verso 27, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então veja, como que o apóstolo Paulo agora vai encorajar esses irmãos. Não apenas na minha presença, mas apesar de não estar junto aí, eu sei que vocês vão perseverar. Eu quero que vocês vivam em unidade. Eu quero que vocês lutem, que vocês, como um exército, como uma convocação, que o soldado está sempre pronto a obedecer o seu superior. Isso é a obrigação de cada um de nós, que pertence ao corpo de Cristo. Unidade, irmãos, unidade. Então, Paulo quer que eles continuem firmes, embora o pastor não esteja presente, mas que vocês perseverem. Faça para Deus, viva para Deus. O seu objetivo é agradar a Deus, não é aos homens. Mas o Paulo dá receita ainda, para que vocês possam continuar firmes em um só espírito, ou seja, unidade. A palavra de Deus tem que cativar a nossa mente, irmãos. Nós precisamos pensar como o corpo de Cristo. Infelizmente, alguns querem viver isoladamente, quer viver no anonimato, no seu individualismo, mas eu preciso dizer para você que você não vai muito longe não. É juntos, corpo, unidade, exército. É um ajudando o outro, é um intercedendo pelo outro, é um aconselhando o outro, é um levantando o outro, é um chorando pelo outro, é um se alegrando pelo outro. O corpo de Cristo é isso, pertencer à família da fé é isso. Por que você quer viver um cristianismo individualista? Isso não faz sentido, isso não vai contra a palavra de Deus. Então Paulo pede para que eles possam viver firmes em unidade, em um espírito, em uma só alma, tendo o mesmo sentimento, lutando juntos pela fé evangélica. Então, além do isolamento, do individualismo, quem não tem o foco, que é a propagação do evangelho, essas pessoas correm um grande risco. A igreja pode passar por esse risco também, irmãos, que é irmãos lutando contra irmãos. Veja o perigo que você corre. Nós temos que lutar juntos por causa do evangelho, para que o evangelho se espalhe, para que o reino de Deus cresça aqui na terra, através das nossas vidas, que somos instrumentos de Deus. Agora imagine, você não quer ter unidade, você não quer suportar o seu irmão, você não perdoa o seu irmão, você corre o risco de estar lutando contra o seu irmão. E o Paulo, a palavra de Deus nos exorta que nós precisamos lutar juntos. Pelo quê? Pela fé evangélica.
Você faz parte do corpo de Cristo? Você tem certeza disso? Qual tem sido a sua contribuição para que nós possamos andar juntos, em unidade, em comunhão, ter prazer de estar junto com nossos irmãos, seja em uma reunião de oração, uma reunião na casa de um irmão, seja em visitar um irmão que está enfermo, o irmão que está passando por tribulações, provações, necessidades. Você tem tido prazer ou você tem lutado contra? Esse é um perigo que nós corremos, irmãos. Em decorrer desse ano, como que tem sido a sua vida? Como que vai ser o próximo ano? Será que vai ser um ano de indiferença com o reino de Deus? Onde você mais uma vez vai colocar todos os seus esforços nos seus sonhos individualistas, os seus projetos? Ou você vai pensar como a família da fé, o corpo de Cristo, a unidade da igreja? A palavra de Deus, irmãos, tem que cativar a nossa mente para que isso aconteça. Deus nessa noite está nos exortando a nós pensarmos como o corpo de Cristo. Nós temos projetos, sonhos individuais, mas não deixe que essas coisas particulares suas atrapalhem o desenvolvimento do reino de Deus. Peça para que Deus coloque em seu coração que toda decisão que você for tomar, tudo aquilo que você almeja, seja somente para a glória de Deus, que seja para a exaltação de Deus, que seja para a propagação do Evangelho, irmãos. Pare de pensar em si só. Pense como o corpo de Cristo. Essa é a conduta que Paulo está desafiando aqueles irmãos. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Que nesse ano de 2025, que estamos há poucos dias, nós possamos assumir essa conduta como cidadãos dos céus. Pensar nas coisas lá do alto, irmãos. Deixar que a palavra de Deus possa reinar em nosso coração. Eu creio que você tem lido a palavra de Deus, você tem estudado a palavra de Deus, e hoje pela manhã nós fomos exortados mais uma vez. Mas há um segredo, irmãos. A palavra de Deus tem que decantar no seu coração. Não basta ler, não basta saber. A palavra de Deus tem que decantar no nosso coração. E quando ela decanta em nosso coração, quando nós a compreendemos, quando ela serve de espelho para nós, quando ela revela os nossos pecados, nós nos arrependemos, e esse decantamento no nosso coração, ele vai parar nas nossas mãos, em os nossos pés, onde nós teremos prazer de trabalhar para Deus. Paulo está preso, mas ele está desafiando aqueles irmãos para que pudessem continuar firmes na propagação do Evangelho, irmãos. O verso 29, Paulo vai tratar: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O privilégio de padecer por causa do Evangelho. O quanto eu e você temos sofrido por causa do Evangelho. Talvez isso não tenha acontecido na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não vivemos. Porque nós não assumimos essa conduta como cidadão dos céus. Às vezes nós queremos viver um evangelho muito light, irrelevante, que não incomoda nem as pessoas do mundo e nem incomoda a minha vida. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, isso aqui entra aqui e vai sair por aqui.
Ah, essa mensagem não é para mim, é para outro irmão. A partir do momento que nós vivermos assim, desse jeito, jamais nós iremos sofrer, padecer por causa de Cristo. Jamais. Nós só iremos experimentar sofrimento, perseguição, irmãos, quando nós vivermos de modo digno este Evangelho de Cristo. A partir do momento que você começa a denunciar o pecado das pessoas, a partir do momento que você começa a ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus, seja na sua casa, entre os seus familiares, começa a pensar como cidadão dos céus, começa a agir como um cidadão dos céus, e você vai padecer, você vai ser perseguido. Agora, a partir do momento que você não quer sofrer por causa de Cristo, é só viver um evangelho irrelevante. É só basicamente vir para a igreja, ouvir alguns sermões, e durante a semana vive nos seus pecados, vive de uma vida indiferente com as coisas de Deus. Mas Paulo estava tratando com esses irmãos, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Queridos irmãos, em decorrer desse ano 2024, você foi perseguido, você foi atacado, você foi caluniado. Se foi, louvado seja Deus por isso. Continue assim. Mas se não foi, se você não conseguiu transmitir o perfume de Cristo, o aroma de Cristo, alguma coisa está errada com você. Você ainda está tímido, você ainda está com a boca fechada. Nós precisamos ser luz e sal desse mundo, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença. A igreja existe para refrear a maldade desse mundo. A luz mostra o caminho que as pessoas precisam andar. O sal preserva. Antigamente, não tinha geladeira. O sal tinha o objetivo dele, a finalidade dele, era de conservar os alimentos. A igreja está nesse mundo para isso. Então, preste minha atenção. Onde que Deus te colocar, você precisa ser luz e sal. Você precisa fazer a diferença. Se em decorrer desse ano isso não aconteceu, você não tem sofrido por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai tratar um pouquinho do seu sofrimento. Capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Veja, quem tem visão celestial, quem tem uma visão correta da pátria, está preso. Poderia estar murmurando, mas não. Olha o entendimento que o apóstolo Paulo tinha a respeito da sua vocação, do seu ministério, do seu chamado. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele estava padecendo por causa do Evangelho. E talvez você poderia perguntar: que coisas, Paulo? Quais coisas têm contribuído? Eu não estou entendendo. E Paulo poderia fazer uma grande lista, compartilhar um pouquinho das lutas. Poderia dizer que foi apedrejado, que foi caluniado, foi chamado de impostor, lutou contra feras, passou fome, espada, passou por naufrágio. Tantas coisas têm acontecido na vida desse homem, mas ele entende que todas essas coisas têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Será, irmãos, que nós hoje nós temos a mesma maturidade, teríamos a maturidade do apóstolo Paulo?
Porque às vezes, por pequenas coisas, nós estamos murmurando, nós estamos colocando em xeque a providência de Deus, o cuidado de Deus. Nossa, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que está acontecendo isso com meu filho? Por que está acontecendo isso na igreja? Pequenas coisas. E Paulo, ele entende que todas as coisas, e foram inúmeras coisas, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O fato de Paulo estar preso, irmãos, ele enviou muitas cartas. E hoje nós somos abençoados pelas Sagradas Escrituras. Essa carta que nós estamos lendo, se Paulo não estivesse preso, talvez não teríamos. Mas pelo fato de ele estar preso, ele está escrevendo, está encorajando, está pastoreando com certo sentido aquelas igrejas, irmãos. Essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. E mais, verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O fato de o apóstolo Paulo estar preso, a guarda ali da casa do César estava sendo evangelizada. Quando os homens acham que está no controle, eles estão equivocados. Porque agora, lá no palácio, quando o homem na cadeia, quando as autoridades achavam que estava abafando a voz do Evangelho, o Evangelho estava sendo pregado. Veja o entendimento que o apóstolo Paulo tinha. As prisões que ele passou, estava pregando o Evangelho, estava testemunhando o Evangelho. E no final dessa carta, capítulo 4, 22, Filipenses 4, 22 diz assim: todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Olha como que as coisas de Deus acontecem. Agora ele está saudando aqueles irmãos que se converteram, porque Paulo estava preso e o Evangelho estava sendo pregado, irmãos. Queridos irmãos, se Paulo tivesse tirado o foco, talvez ele seria apenas mais um homem deprimido, um homem de cabeça baixa, chorando, entristecido, porque estava preso. Mas ele não perdeu o foco da pregação suprema do Evangelho. Ele estava pregando, irmãos, estava testemunhando, e ali pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. Pelo que você tem murmurado? Quais são as lutas que você tem passado? Diante das lutas, o seu foco continua no reino de Deus? Foi para isso que Deus te chamou. Tirou do lamaçal do pecado para viver no reino de Deus, para ser um discípulo de Cristo. Eu sempre digo que Cristo não precisa de fãs, não precisa de admirador. Ele quer que nós sejamos discípulos, discípulos que carregamos, que possa carregar a sua cruz, que não olhe para trás, que não fica andando de cabeça baixa, chorando por pequenas coisas, mas que possa colocar o foco na pessoa do Senhor Jesus Cristo e possa continuar essa corrida em perseverança, irmãos. Eu termino dizendo que é muito fácil nós nos desviarmos do foco, mas quando nós assumimos a responsabilidade de vivermos como cidadão dos céus, isso se torna possível. Eu vou repetir: é muito fácil nós nos desviarmos do nosso foco, mas quando assumimos a responsabilidade de vivermos como cidadão dos céus, isso é possível. Quando vivemos em unidade como corpo de Cristo, como um exército, é possível vivermos em prol da pregação do Evangelho. Então, não viva o Evangelho
de individualista, isolado. Tenha prazer de estar junto com os irmãos. Tenha prazer de estar junto em qualquer reunião, em qualquer encontro. Isso fortalece, isso reanima, isso contagia as pessoas. Paulo diz para eles, para que possa viver em um só espírito, em uma só alma, em uma só fé. Esse é o maior desafio nosso. Você tem conseguido andar no foco, que é Jesus Cristo, que é a pregação do Evangelho? Em decorrer desse ano que está se findando, Deus pode ter se agradado da sua vida? Se porventura não, irmãos, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Senhor, eu fracassei. Senhor, eu não fui capaz. Senhor, eu desviei os meus olhos do foco. Deus é rico em perdoar. Ele vivifica, Ele restaura, Ele quebranta, Ele perdoa, Ele restaura a nossa vida. E mais uma pergunta que eu faço para você: qual será o seu foco para o próximo ano? Dá uma olhada na sua agenda e vê se o seu foco é o reino de Deus. Observe. Se não for, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Só assim nós teremos um ano debaixo da graça e misericórdia de Deus, debaixo da experiência, da comunhão, do serviço e assim por diante. Onde que Deus colocar nossos pés, nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está lá em cima. Para encerrar agora, vamos ler todos juntos Filipenses 3:20, bem alto. Filipenses 3:20. Em uma só voz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ó Deus, nós bendizemos o Teu santo nome nessa noite. Nós te agradecemos pela Tua presença, pelo privilégio de estarmos diante da Tua santa palavra, ó Deus, que nos exorta, que nos corrige, que nos repreende, que nos desafia a nós vivermos para o Teu louvor, ó Deus. Pela Tua graça nós estamos encerrando mais um ano, ó Deus. E é bem provável, Pai, que nós não conseguimos alcançar as metas, as estratégias, os nossos sonhos. É bem possível, Deus, que nós desviamos o foco do Teu reino, pensando em nós mesmos, Pai, pensando apenas nos nossos prazeres, nos nossos sonhos que são egoístas, que não visaram o Teu reino, que não visou a propagação do Teu Evangelho, Deus. Por isso, ó Pai, nessa noite nós queremos lhe pedir perdão, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos purificar, ó Deus. Que a Tua palavra que foi semeada nessa noite, ó Deus, possa decantar em nosso coração. Para que nós possamos, no ano de 2025, nós possamos focar somente em prol do Teu reino, Pai. Para que nós possamos ter uma vida agradável ao Senhor. Para que nós possamos ser um instrumento usado em Tua mão, Deus, para que a nossa vida seja um canal de bênção na vida dos demais. Nós, como Igreja de Cristo, possamos viver em unidade, possamos ter o mesmo Espírito, possamos viver em prol os mesmos ideais, ó Deus, visando sempre a propagação do Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos agir todos como uma só alma, uma só fé, Pai. Conceda essa graça à Tua igreja, ó Deus, que nós possamos tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a nós focarmos em Ti, ó Pai, que possamos fazer uma faxina na nossa vida,
Tirar tudo aquilo que tem feito nós ficarmos prostrados, ó Deus, onde em decorrer desse ano nós não conseguimos produzir frutos a Ti, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, reanime a Tua igreja, usa a Tua igreja para o Teu louvor, Pai. Que nós possamos ser uma igreja relevante na sociedade, Pai. No nosso trabalho nós possamos fazer a diferença, ó Deus. Lá na escola, na nossa casa, entre os nossos amigos, nossos familiares, ó Deus, nós possamos ser grandemente usados por Ti, ó Deus. Por isso, Pai, nós lhe pedimos que o Senhor nos ajude a nós mantermos o nosso foco, que é olhar para Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.